Café com Prosa, com Rafael Dutra. A Alma Jeep Barretos está com condições imperdíveis. Vejam só, toda a linha Jeep Renegade Compass e Commander com taxa zero. E mais, Renegade Longitude com tabela FIP no seu seminovo. Compass e Commander com super valorização do seu seminovo. Consulte condições. Venha conhecer a linha 2025 do Jeep Compass e Commander. Agora toda a linha com 5 anos de garantia. Alma Jeep. Paz no trânsito começa por você. Primavera 2024 Norte Shopping Barretos. Moda, tendências, estilos e conceitos. Viva a estação mais colorida do ano. Norte Shopping Barretos. Várias versões de você na primavera. O clube mais querido da região vai ficar ainda melhor. Conheça o novíssimo Rio das Pedras Aquapark. Futuras instalações com piscinas de ondas, Rio Lento, mega tirolesa, free fall e muito, muito mais. WhatsApp 17981501366. Rio das Pedras Aquapark. A sua família merece essa diversão. Descubra a magia da higienização de estofados com a Imperial Clean. Elimine sujeira, ácaros e bactérias, garantindo um lar saudável para a sua família. Restaure o brilho e as cores originais do seu sofá como se fosse novo. Cuide da saúde e do conforto de quem você ama. Oferta exclusiva. Contrate agora e ganhe uma lavada simples no seu carro. Acesse nosso site imperialcleanestetica.com.br e agende uma visita já. E aproveite! Imperial Clean, os melhores serviços para deixar sua casa limpa e confortável. Café com Prosa, com Rafael Dutra. Olá Barretos, olá região, estamos iniciando aqui pela Rádio Jornal 88.7 FM, mais uma edição do programa Café com Prosa. Eu sou Rafael Dutra e sigo com vocês, ouvintes, até às 6 horas da tarde. Agradecer também aqueles que nos acompanham pelas plataformas digitais, Spotify, YouTube. Lembrando que esse programa também está sendo transmitido simultaneamente pelo Facebook da Rádio Jornal. E você poderá ver também nas redes sociais do Rafael Dutra. Bem, pessoal, hoje nós estamos aí há poucos dias para acabar 2024. Tivemos aí o Natal, espero que todos vocês passaram bem pelo Natal com vossas famílias, puderam não só comer bastante, né, igual o Sá sempre faz, né? Porque o Sá, além de participar, de partilhar com a família, ele sempre come um pouquinho mais, né, Sá? Não, mais ou menos assim. Eu aprecio mais a comida. Já estou pensando no Réveillon. Você está pensando no Réveillon? Vai estourar muito champanhe? Um champanhe. Fazer uma lentilha. Lentilha. Eu aprendi com a minha mãe, hein? Lentilha, comer uva e romã. Romã, minha avó sempre tem pé de romã lá, minha avó sempre chega com a romã para cada um lá, isso... Opa, já fala assim, vó, vou precisar de duas, viu? Tá à disposição, lá tem muita, tá à disposição. Mas sobrevivi Natal, graças a Deus, foi Amém. Bom. Agora vamos passar pelo Réveillon. Amém. E já esperando o Carnaval. Opa, e vai ser um Réveillon muito próspero para todos nós aí, que Deus nos abençoe aí, que a gente inicia 2025 com o pé direito, né? Corretamente, com o pé direito, vou se bobear com 2 pés direitos. Também pensei nisso também, né? Começar firme e forte, 2025, amém. Bem, pessoal, na edição de hoje, aqui do programa Café com Prosa, nós estamos recebendo a pedagoga, historiadora, professora Ana Paula Febates, que ela é muito conhecida nas redes sociais dessa forma. Ela tem aí um trabalho muito legal, uma voz em defesa da mulher negra, aqui na cidade de Barretos, defendendo seus direitos, é palestrante, foi também presidente aí
no passado do Comir, atualmente é secretária. É uma mulher guerreira de muita luta em defesa da mulher negra. É uma voz ativa de Barretos, que reverbera aí na cidade, no estado e na região. É uma barretense da gema aqui. Então, assim, como nós barretenses, bairrista, luta pela nossa cidade, mas primordialmente leva a informação, a conscientização e essa luta e essa batalha que é muito válida para todos nós aí. Ana, bem-vindo ao programa Café com Prosa. Muito obrigado aqui pela sua participação. E já para quem não o conhece ou para quem te conhece e quer relembrar, quem é a Ana Paula? Primeiramente, agradeço a apresentação, fico honrada, né, de ser lembrada, né, e ser apresentada assim. Bom, sou Ana Paula Ferreira, nas redes eu sou Ana Paula Febates, sou uma mulher preta. Posso fazer minha audiodescrição? Claro, fica à vontade. Eu vou fazer minha audiodescrição primeiro, que eu acho, né, importante a gente vontade. Incluir todos na conversa. Então, eu sou uma mulher preta. Hoje eu estou usando um vestido, né, de estampa africana. Tenho cabelos crespos curtos, uso óculos. Também estou usando um brinco, né, pequeno na orelha. Um colar preto de murano. E um bracelete no braço esquerdo. Sou uma merendeira, né, que efetivou em 2012 na prefeitura. Aí no mesmo ano eu fiz, né, a pedagogia. Legal. Né, por um convênio entre a prefeitura e a faculdade. Então o funcionário pagava 50% e a prefeitura pagava os outros 50%. Porque, né, eu falo isso? Porque era um sonho, né, que quando eu fiz a faculdade eu tinha 36 anos, né, então eu não estava tão novinho. E era um sonho que eu tinha desde a adolescência, né? Você conquistar o diploma acadêmico, né? Fazer a faculdade, o ensino superior. E depois que eu fiz o ensino superior, logo que eu formei, eu já fiz a outra faculdade de História. Né? E a História, ela abriu a minha... que é a minha luta de hoje, né? Que é a minha concepção de quem eu era, né? Quem eu sou, né? Qual é a minha identidade dentro da sociedade como mulher preta. Muitas vezes fala assim, a mulher preta tá lá no pé da sociedade, mas não é o pé, e sim a base, né? Então, a mulher preta, ela está na base da sociedade, né? Hierárquica, e nós somos, né, 26% da população no Brasil. Então, mas não estamos nos espaços e não temos a nossa história contada pelo nosso olhar, né? Por nós mesmos. Então, a gente, né, atribui papéis que não são nossos. E aí é onde a nossa narrativa começa. A partir da faculdade de História, aí eu entro no Comir, né, no Conselho Municipal de Igualdade Racial, e aí a gente começa a entender qual é o nosso papel, né, dentro da sociedade em Barretos. Por que a História? O que despertou você para a História? E dentro da História, o que a História te levou mais para em defesa da igualdade racial? O que despertou? E você falou uma coisa muito interessante, que nós estudamos a história do negro por os escritores brancos. E o escritor branco não passa o que o negro passa. Então nós deveríamos ter estudado a história do negro por escritores negros, né? E eu vejo que há um movimento hoje de forma natural, de forma respeitosa, de começar a colocar os pingos nos is, vamos assim dizer, mas falar, olha, tem esse escritor também, tem esse ponto de vista, tem essa visão. E eu vejo hoje uma aceitação maior, porque a gente estuda com um prisma ou com um ângulo, mas tem outros prismas, tem outros ângulos. E você poderia retratar um pouco disso, dessa parte histórica? A formação do Brasil,
porque, né, ela foi idealizada de uma maneira, mas ela aconteceu de outra. A gente sabe que existem as histórias oficiais e as histórias reais. Então, tem um provérbio africano que fala que enquanto os leões não contarem as suas histórias, as narrativas sempre serão do caçador. E o porquê? Né? Porque a nossa sociedade, ela é feita de histórias para se contar, e nem sempre as histórias que se conta, elas são reais, né? Se a gente pensar dentro da história, dentro dos livros didáticos, eu lembro que quando eu tinha 7 anos, era uma menina que eu olhava, né, os livros didáticos, e as pessoas que tinham a minha cor, elas sempre estavam acorrentadas, estavam chicoteadas, estavam sempre retratadas numa questão de subalternidade. E eu era, né, como meu pai sempre me incentivou, meu pai, né, já dorme no Senhor, né, já ancestralizou, mas ele sempre nos ensinava a enxergar além do livro, enxergar além da imagem. Então eu ficava muito com aquilo na cabeça. Eu falava, gente, mas não é possível. Só que eles aceitaram tão passivamente assim, né, essa maneira de ser tratado, né, essa escravidão. Será que ninguém se rebelou? Mas aí eu olhava nos livros didáticos, na biblioteca, que eu era rata de biblioteca, né, eu sempre gostei muito de ler, e eu revirava a biblioteca, mas nada falava da nossa história, né, de onde a gente veio, como é que a gente chegou nessa situação, como a gente passou por esse período, quanto tempo passou por esse período. E mesmo eu fazendo o curso de pedagogia, eu não tive essas respostas. Porque no curso de pedagogia nós só falava porque a gente tem a lei 10.639, né, e 11.645, que fala, né, da obrigatoriedade da história, né, da história afro-brasileira, né, afro-indígena, né, nos livros didáticos, no currículo escolar. Mas isso não acontece. Então, eu já vou aproveitar. Isso está muito lento ainda, perto do que deveria ser. Sim, são 20 anos, né, já da lei. Né? Esse ano fez 21, né? Já fez 21 anos da lei, da 10.639, mas ainda tem essa resistência por causa disso. Né? A pedagogia, na verdade, a nossa educação brasileira precisa passar por uma reforma. Porque a gente estuda no Brasil olhando ainda para a Europa. Né, que o que vem, os conteúdos, né, os autores, né, os intelectuais que a gente estuda na educação ainda são estrangeiros. Eu tenho um professor de Direito na pós, que ele é um baita intelectual da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ele fala muito disso. A gente tem que começar a olhar para o Brasil. A gente está estudando lei, mas olhando para a Europa, para os Estados Unidos. Não dá, a nossa realidade é diferente. Totalmente. E ele é uma das vozes muito ativas hoje na academia jurídica, falando isso. É muito fácil você falar dessa lei lá, mas e agora? Nossa realidade, como é que é? Mas chega, sabe, ele defende muito isso, acho muito... É igual quando, né, no Brasil, quando foi eminente, né, a assinatura da Lei Áurea, André Rebouças, né, que ele era um dos engenheiros do Império, ele resolve ir para os Estados Unidos, né, para entender como aconteceu essa libertação dos escravizados lá. Porque lá nos Estados Unidos, ao contrário do Brasil, todas as pessoas que foram libertas receberam um pedaço de terra e uma indenização em dinheiro. Até que a atual discussão hoje acadêmica é a reparação histórica, né? Que, igual na Holanda mesmo, eles entenderam que eles precisam fazer essa reparação, né? Essa reparação histórica, mas eles têm estratégia. A gente vai fazer isso em tantos anos e vai ter essa alternativa e essa medida. Tem um cronograma com organograma. Tem um cronograma já, né, preparado para que que as pessoas de hoje, da população negra, sinta que essa reparação histórica foi
cumprida. Aí no Brasil ainda está se pensando em pedir desculpa. Então está se pensando ainda não, a gente ainda vai ver como a gente vai fazer esse pedido de desculpa. Então, e aí você vê que, né, na verdade, não se tem uma ideia Clara. nenhuma, né? Não tem uma base para essa reparação histórica. Por quê? Porque na época da assinatura da Lei Áurea, né, a gente sabe que, igual esses dias eu estava numa escola e a professora perguntou para mim, falou assim, você pode me responder uma pergunta? É verdade que a princesa Isabel, ela libertou os escravizados porque ela se apaixonou por um homem negro? Aí eu falei qual a disciplina que você dá? História? Aí eu falei, pensa, quantos filhos negros ela teve? E aí você sabe se é verdade ou não essa história. Né? A gente não precisa pensar muito. Mas é que desde pequena, né, me ensinaram essa história na igreja, minha mãe me falava isso, meu pai, né, contava isso. Então, assim, e as pessoas, o professor, ele não tem dentro da sua formação a ideia dele ser pesquisador. Porque o professor, enquanto ele não é pesquisador, ele não consegue olhar para os seus alunos, olhar as necessidades e as demandas dos alunos e trazer essas demandas, né, para o seu plano de aula, né, para que dentro da necessidade que eles precisam saber, eles também entendam o conteúdo. Então, quando a gente fala, né, que é o saber, né, é o saber em ciclo, né, é o ciclo é o circular de saberes. Né? Então, a gente quando, né, no caso, eu que sou professora, eu formei em 2016, né, quando você entra em sala de aula, você traz uma carga totalmente diferente igual você, né, igual uma pessoa, um aluno branco. A carga que a gente traz é diferente. Eu lembro que quando eu entrei na sala na educação, na primeira semana, estava ali sentada no HTPC, fazendo meu plano de aula, entrou 2 professoras. Né? E elas olharam para fora, eu falei, lá vem, né? Mas eu de cabeça baixa ali continuei fazendo meu plano de aula como se eu não estivesse observando os gestos, né, e as caras e bocas. Aí uma sentou na esquerda, outra sentou, né, à direita ali na minha frente numa cadeira. E elas faziam assim, né? Com o olhar. Eu falei, ai meu pai, que velho. Mas eu ali escrevendo. Aí ela virou e falou assim, nossa, fulana, eu não sabia que agora a educação aceita gente com cor de sujeira. Nossa. Eu falei, o que é que você falou? Aí ela, eu tô brincando. Eu falei, não, isso não é brincadeira não, eu tô rindo. Achei engraçado. Você sabia que o que você acabou de fazer é crime? Você pode, eu posso sair daqui e fazer um BO contra você? Isso dentro da educação dentro da de educação. Barretos. Não, dentro da educação. Porque o que acontece, né? A pessoa, nós fomos pautados dentro da pedagogia. A pedagogia, ela é disciplinadora. Tanto que dentro da sala de aula, os alunos em carreira, um atrás do outro, um olhando a nuca do outro. Né? O professor não é contestado. Se o professor é contestado, né, ele tem a autonomia de punir esse aluno. Não vai punir fisicamente, porque a gente sabe que hoje a gente não tem mais essa palmatória. Mas antigamente né, o aluno ele era punido fisicamente. Ou tinha palmatória, ou tinha um milho para ele ficar ajoelhado atrás da porta, ou tinha o chapéu de burro que ele tinha que usar atrás da porta, né, num banquinho para todo mundo ficar vendo. Então é uma educação que ela não é pautada vamos dizer assim, olhando o aluno, né, para que o aluno saia. E às vezes ainda houve muita gente com saudade desse tempo. Não, mas nesse tempo eles respeitavam o professor. Mas aprendia? Não, porque a gente era decoreba, né? Você decorava as coisas, você tinha que decorar. Eu lembro que eu decorava as musiquinhas, né?
E aí o que eu percebia também, né, em sala de aula? A primeira coisa, né, que eu percebi foi que os alunos mais inteligentes e os que tiravam as melhores notas eram os blindados. Como eu era uma menina de 7 anos, que todo dia eu saía, punha o pé no recreio, tinha uma turminha que ficava andando atrás de mim até acabar o recreio, me chamando de macaca. Eu falei, eu tenho que achar algumas estratégias. E aí, a hora que eu observei isso, eu falei, não, então vou ser uma das melhores alunas. Porque as melhores alunas eram intocadas. Se eu não nasci rica, né? Porque eram os ricos, ou eram os melhores alunos. Então, você vê, uma criança de 7 anos, ela já estava tendo estratégia de sobrevivência. Então, nós da população negra, as crianças, elas amadurecem muito cedo, precocemente. Tem uma pesquisa de uma doutora, que ela é do Instituto Federal, acho que não sei se é de Campinas ou de Rondônia, eu esqueci a cidade. Mas ela fez um estudo que ela queria saber se no berçário, dentro da educação infantil, a criança negra ela já tinha contato com o racismo. Caramba, no berçário. No berçário. Então aí ela fez esse estudo, e aí depois do levantamento do estudo, ela comprovou que as crianças negras eram as primeiras a aprender a comer sozinha. As crianças negras eram as últimas a ser acalentadas quando elas estavam chorando. As últimas a ser trocadas quando estava suja. E as últimas a dar banho, e pasmem, né, com frases assim, das cuidadoras, falavam assim, não, é para não sujar a água. Caramba. No berçário, crianças de 4 meses a 1 ano e 3 meses. Então, assim, a criança negra, ela já começa a ter contato com o racismo muito cedo. Então, ela acaba aprendendo a se defender muito mais cedo. Né? E aí é onde muitas acabam, se você não tem uma boa orientação, acaba se rebelando, né? Acaba não conseguindo, né, ultrapassar muito essa linha porque ela mexe com a nossa saúde mental. E como você analisa o racismo estruturante em Barretos? Pela experiência que você tem do Comir, pela experiência que você tem como professora, como historiadora, por ter relatado aqui o que você passou no seu primeiro dia de trabalho, um racismo estruturante dentro da educação. Como é que você analisa? Você acha que teve evoluções? Você acha que está melhorando o combate a isso aqui na cidade? Que as pessoas estão evoluindo? Que está tendo mais oportunidade de tentar igualar, né? Que a gente sabe que é um longo percurso para isso. E como é que está a atuação do poder público? Porque às vezes a gente olha muito o poder público pensando só em prefeitura, mas tem o legislativo, tem o próprio judiciário, sabe? No amplo, tem as entidades que prestam serviço de poder público também. A gente teve entidades pujantes aqui que já fez defesas da causa negra. Algumas pararam, outras estão capengando, como Estrela do Oriente, que foi pujante nesse setor. A gente também já teve isso em Barretos. Você negro não frequenta tal lugar aqui na cidade. Sim. Teve, eu não sou dessa época, mas escuto várias histórias, inclusive aqui no programa. Não é uma época tão distante. Porque dependendo do local onde eu quero ir, eu lembro que eu já fui barrada, eu e meus filhos, numa peça de teatro que aconteceu no Cine Barretos. Caramba! A pessoa não veio diretamente a mim, mas como eu fui como convidada, a hora que eu cheguei com meus filhos já eram um pouco menor.
E aí eu percebi aquela movimentação, porque a gente, como você já fica com o olhar meio preparado. Porque você sabe que ali não é o local. Isso quer dizer que você, em tese, já fica com autodefesa? Sim, a gente fica. A gente fica de alerta o tempo todo. Por isso que eu falo que atrapalha a nossa saúde mental. Né, que dá ansiedade, a pessoa pode ter uma crise de ansiedade. Porque como você já sabe o que, você já começa a prever o que vai acontecer, então você já fica ali em alerta. Eu lembro que eu cheguei com meus filhos, junto com os convidados, e eu vi os olhares, né, assim, para nós. E aí puxaram o homem, que estava, né, o marido da amiga minha, que a gente estava junto, puxou ele de lado. E aí foi conversando no pé do ouvido. E aí e aí você vai vendo que o rosto da pessoa foi mudando. A fisionomia dele foi ficando vermelho. E aí ele chegou, né, na esposa dele, pegou na mão dela e falou assim, vamos comer pastel. Ela falou assim, como assim? A gente tá aqui em frente, a gente veio assistir. Eu lembro que era o trio de cordas do CPFL. Mas a gente veio para ver o coisa. Meus meninos estavam doidos para ver, porque meu menino amava violoncelo, né? E ele queria ver o espetáculo. Não, mas a gente veio para ver o espetáculo. Vamos embora. Vamos levar eles para comer pastel. Eles foram, sem brincadeira, socaram nós lá numa senhora, num casal que faz pastel caseiro, lá no Marília, mas lá no fundo do Los Angeles. Quase no final do Los Angeles. E a gente eu fiquei sem entender, né? E o meu menino, né, em casa a gente não come milho. E todos os pastéis da mulher vinha milho. Nossa, todos. E aí eu falei pra ela, ainda falei pra ela, eu falei assim, olha, se ela fizer o pastel, a senhora pode tirar o milho, né? Porque eles não comem milho. Eu ia falar. Aí o marido não deixou, porque ele já estava nervoso. Mas e a gente conversando ali, a gente distraiu uns 5 minutos. Quando eu olhei, meu menino estava lá na frente conversando com a moça, pedindo para tirar o milho. Menina, esse homem, a hora que ele viu, e eu acho que ele já estava nervoso, ele transformou. E ele grudou no braço do meu menino e chacoalhava o meu menino. Eu falei que a gente não faz isso, Aí a esposa dele falou assim, bem. Aí ele acordou. Só que ali eu já tava segurando pra mim chorar, porque a minha vontade era ir embora, mas eu tava de carona, não tinha jeito de eu sair, e ficou aquele sentimento situação horroroso, e eu, né, já queria chorar, já queria enfiar num buraco. Mas a hora que a gente foi pelo caminho, todo mundo em silêncio, né? Eu em silêncio, porque eu segurando para não chorar, porque se eu abrisse a boca para falar, eu ia chorar. E aí meu menino, né, ainda perguntou assim, nossa, mas por que o senhor ficou tão nervoso? Foi por causa do moço que não deixou a gente entrar? Aí ele ficou, porque ele achou que eles não tinham percebido. Meu menino, acho que na época deve ter uns 7, 8 anos. Mas ele percebeu, e ele entendeu por que a gente não pôde entrar. Então, assim, eu não precisei de falar nada. Então, a criança negra, ela já tem essa precocidade, dessa preocupação de olhar em volta. Né, de saber onde que ela pode entrar, onde que ela é bem-vinda, onde não. Nossa. Né? Então, Então vocês não entraram no espetáculo? Não, a gente não entrou no espetáculo. Uma vez também eu trabalhava, né, no salão de cabeleireiro e aí era a primeira, acho que, apresentação do trio de cordas do CPFL. E aí minha chefe queria ir, mas ninguém da família dela quis ir. Ela falou, vamos comigo? Eu falei, vou. Aí eu fui com ela, né? Entrei com ela no primeiro dia, normal, né? É um clube que, né, na época, tradicionalmente, pessoas pretas não entravam. E aí fui com ela no espetáculo, assistimos o espetáculo e ia ter o segundo dia. E ela comprou o ingresso para os 2 dias.
Só que aí no outro dia, né, na hora da gente ir, ela falou, Ana, não vou conseguir ir. Ela falou, mas pega o ingresso e vai, né? Vai você. A hora que eu cheguei lá sozinha, não me deixaram entrar. Eu falei, mas eu vim aqui ontem. Mas ontem você estava acompanhado. Caramba. E isso eu tô falando, eu tinha o quê? 20 e poucos anos. Recente, hein? Não tô falando, né, do século passado. É recente. Se a gente, historicamente, Barretos ela foi uma das penúltimas cidades do estado de São Paulo a libertar de verdade os escravizados. Até tem um livro que o meu objeto de pesquisa no curso de História, né, no TCC, foi o Zé Feição, né? Aí eu falei sobre o Zé Feição, e o Zé Feição tinha alguns livrinhos, né, que ele escrevia. Barretos, São Carlos também, né? Foram as últimas. Isso, E aí nos livrinhos dele eu comecei a reparar que algumas pessoas negras tinham o negro na frente. E aí eu comecei a pesquisar o porquê que algumas pessoas tinham esse negro. Então, era o negro Gilbertinho, o negro João, o negro Zé, o negro de Tim, o negro isso. E aí eu fui, né, em pesquisa, fui entender que todas aquelas pessoas que tinham negro na frente, ele era negro de alguém. Isso em 1970. Ele era propriedade de alguém. Década de 70. E aí, todos eles eram peão. Então era o negro peão. No bar lá, no Tempedente não tem um bar que tem uma cabeça de boi, né, que em cima não está escrito negro peão? É uma homenagem aos negros que era peão. Que era aqueles que montavam, né, para ganhar para a disputa dos prêmios, pro dono deles. Por quê? Porque na época não tinha segurança, né? Não tinha segurança não era nem considerado esporte, na verdade. Era considerado entretenimento, né? O rodeio. Ele só passou a ser esporte a partir do momento que os peões que começaram a montar, né, não eram só negros, e eles começaram a exigir, né, que tivesse mais segurança, né, na prática ali do rodeio. Né, tanto que aí, até quando eu fui fazer algumas pesquisas, né, deu muito processo, né, de trabalho, tentando, né, processo trabalhista, né, processo, né, por ter machucado, né, e não ter tido segurança. E aí é onde começa a ter uma modalidade, aí começa a passar a ser um esporte, porque até então não era um esporte. Ô Ana, como é que você analisa o papel do Comir aqui na cidade de Barretos? Você acha que é atuante, não é? Poderia ser mais, poderia defender mais? Tá bom, você foi presidente, agora está como secretária. E também, como é que está o racismo em Barretos? Você trouxe fatos aqui que eu não imaginava. É até uma pena, uma pena. Não dá para quantificar, e isso é só quem passa mesmo as coisas que sente na pele. Numa democracia, numa cidade, onde todos deveriam ser irmãos e cooperar um lutando com o outro, algumas pessoas conviver com isso. Como é que está realmente isso hoje na cidade de Barretos? Porque eu vejo assim, sempre vamos falar de lá, mas a gente nunca fala de cá. Vamos falar de Bebedouro, vamos falar de Olímpia, vamos falar de Rio Preto, Ribeirão Preto, vamos falar do problema do governo federal, do governo estadual, mas a gente nunca olha para a nossa cidade. E eu vejo que a hora que você começa a levantar alguns assuntos da cidade, muitas pessoas não gostam. Porque é mais ou menos. Porque a gente é bairrista, né? É aquela coisa assim. Não, mas minha cidade. Não. É igual você pergunta. É igual você falar. É igual ontem, né, que eu tava numa palestra, eu perguntei: quem que acha que aqui em Barretos teve escravidão? Pouca gente levantou. Pouca gente levantou a mão. Por quê? Porque a escravidão, né, respondendo a sua pergunta, a escravização de pessoas aqui em Barretos, ela não foi do estilo que a gente, entre aspas, né, que a gente estudou. Que a gente olhava, né, assim, a pessoa foi maltratada, né, a pessoa, né, parece que não, mas
se você puxa a história, por exemplo, do Coronel Almeida Pinto, quando ele vem em Barretos, né, e ele vem visitar um amigo, ele de madrugada, ele estava dormindo e de madrugada ele começa a escutar uns gemidos, né, começa a escutar uns ai, ele fica sem entender, e aí ele abre a janela do quarto dele, né, que dava para o quintal. E a hora que ele abre a janela, ele vê o melhor amigo dele, né, açoitando uma pessoa no tronco. E aí ele olha aquela pessoa, ele se identifica porque a pessoa tem a mesma tonalidade de pele que ele. E aí ele falou, mas, né, esse não é a pessoa que eu conheço. Esse não é meu amigo. Né? E aí é onde ele fica com aquela cena na cabeça. E aí ele começa a entender que a tonalidade de pele dele também o faz muito próximo da escravização. E aí é onde ele resolve se juntar aos abolicionistas da capital. E onde ele vai para o Rio de Janeiro. E aí ele começa a escrever para os jornais, né, textos abolicionistas. Porque ele entende que ele sendo pardo, ele também é preto. Uhum. Que é uma coisa que no Brasil, até saiu uma pesquisa essa semana, que de cada 10 brasileiros, 6 brasileiros acreditam, 6 brasileiros pardos acreditam que não fazem parte da população negra. Né? Por quê? Porque por isso que o nosso problema é bem, né, mais fundo. Porque teve na época, né, porque a escravização no Brasil ela durou 400 anos. Né? E aí então tinha os consultores de escravocratas, né? Então eles tinham os consultores que traziam as técnicas, né, de disciplina, né, para que essas pessoas diminuíssem as fugas, né? Uhum. Que diminuísse as fugas em massa. Só que ele chamava Lynch, né? Tanto que o linchamento ele vem do nome de Lynch. Então você imagina os métodos que ele usava, né, o Lynch. E aí os fazendeiros começam a pedir para ele algumas estratégias ou alguns métodos, né, disciplinatórios que não fizesse eles perder a mercadoria. Quer dizer, a pessoa morrer, né? E porque eles estavam perdendo muita mercadoria, né, por causa disso. Por causa dessas torturas, por causa, né, dessas maneiras de disciplinar. E aí ele começa a rodar as fazendas. Ele começa a ir nas fazendas para ele entender, né, o conjunto dessas pessoas, para ele ter como se diz, algo mais, uma disciplina mais tranquila. Uhum. E aí ele observa que as pessoas, todos os escravizados, alguns tinham tonalidade de pele mais clara. Uns que vinham de Costa da Mina, que ele vinha de, né, até que é a maioria que vem, né, para Barretos, né, que é da Costa de Minas, de Gana, né, então algumas regiões, tinham tonalidade de pele mais clara que o outro. E aí ele tem uma ideia, junta todos os fazendeiros numa assembleia e fala, achei uma solução. E eu acho que é uma solução que vai ser bem mais simples, vocês não vão ter gastos, né, e vocês vão ter um resultado para muito tempo. E aí ele fala, separem os pretos da fazenda, peguem os mais claros, coloca para trabalhar dentro da casa, né? E os mais retintos deixa na senzala. Os mais claros, vocês dão um tratamento melhor. Por quê? Porque eles vão se sentir, né, em vantagem aos outros que estão na senzala, e eles vão acreditar que eles têm uma diferença e eles não são o mesmo povo. Essa ideia, né, vai criar um ciúme entre eles. E vai criar um afastamento de identidade, um apagamento de que eles são melhores que aqueles que estão ali na senzala.
E essa ideia vai separá-los, então eles não vão se amotinar para fugir, e vai durar mais ou menos uns 300 anos, que são 3 séculos. E é o que aconteceu. Então, por isso quando a gente brinca e fala, é só Capitão do Mato, né? Porque era os pardos que corriam atrás dos pretos fujões da senzala. Sim. Né? Então, quando a gente fala o símbolo da Casa Grande Senzala, é essa dicotomia, né? Da Casa Grande e a senzala. Por quê? Porque as pessoas que estavam na Casa Grande, até a professora Elza, até agora à noite eu vou estar lá no Instituto fazendo uma palestra com ela, a professora Elza, né, Fonseca Souza, que ela é historiadora, e aí no dia que ela recebeu o prêmio na Câmara Municipal, ainda ela trouxe essa perspectiva. Ela falou assim, os portões estão abertos. Só que muitos escravizados, os mais retintos, saíram pelos portões. Mas muitos, eles ficaram do lado do seu fazendeiro, perguntando para ele se ele poderia sair. Por quê? Porque até tem uma cena do Django, né? Daquele filme Django, que o patrão fala assim, nós estamos doentes. Nós estamos doentes. Por quê? Porque aquele que fica que trabalha na Casa Grande, ele acha que ele está em horizontalidade com o dono. Então ele passa a sentir pertencente àquela família. Então, em Barretos, a maioria da escravização foi assim. Tanto que o primeiro censo de Barretos tem mais escravizados que pessoas livres. Se você olhar na conta, tinha mais de 2.000 escravizados e 516 pessoas livres. Nossa. Mas o porquê que as pessoas não sentiram? Porque a maioria era fazendeiro, então você trabalhava na fazenda. E aí tem o negócio do padrinho, né? É meu padrinho e minha madrinha. E aí cria-se um laço afetivo né, que ilude a pessoa, e a pessoa trabalha a vida inteira para a família, sem receber um centavo, e ainda beija na mão e agradece. É isso aí. Ô Ana, como articuladora do movimento negro de Barretos, quais são as principais demandas atualmente aqui na cidade? E você acredita que tem que ser feito para a gente diminuir essa desigualdade racial aqui na cidade de Barretos? Em Barretos, eu falo que eu tenho muito orgulho da educação estadual e dos professores da educação municipal. Por que eu falo da educação estadual? Porque a educação estadual ela tem um projeto Trilhas Antirracistas. Né? Então, eu já fui 2 anos seguidos fazer orientação técnica nos projetos, e os professores e os coordenadores que estão à frente desse projeto, eles são muito engajados. Né? Então, eu já fui em Olímpia, já fui em Guaíra, já fui em outras cidades, Colômbia, essa semana eu tive em Colina, né? Trabalhando esse projeto antirracista. O que o município precisa de um projeto, né, mais ou menos igual esse ou igual esse, né? Não tem problema nenhum copiar, porque o que projeto, é bom tem que ser copiado, né? E ele é um projeto que ele abre a mente do professor. Com a vinda da Casa Afro para Barretos, foi um ganho muito grande para a cidade. Porque né, eu estava como coordenadora da Casa Afro no passado, então a gente tinha a liberdade de fazer muitos projetos. Então eu fiz o projeto Orgulho Crespo, então foi um projeto que atendeu mais de 3.500 alunos. Nossa, bastante. A gente fez um trabalho muito bom, e os professores levavam os alunos para a Casa Afro, porque lá tinha exposição grandes personalidades negras, que eram mais de 80 personalidades. Então ali a gente trabalhava, né, e era interessante que às vezes alguns alunos chegavam, né, e falavam assim, eu conheço esse, e aí eu falava, então dá aula aí pra gente. Então a gente tinha essa troca. Legal. Então a gente foram mais de 320 professores
que passaram pela casa durante o ano, ou que a gente atendeu, que eu também atendia nas escolas, que a gente ia fazer roda de conversa nas escolas. Então, os professores estão engajados na mudança. O que a gente percebe é que... Por quê? Porque o problema do racismo na escola está insustentável. E ele atrapalha a aula do professor. Porque hoje não são todos os alunos que o outro vai xingar e ele vai ficar quieto. Então, cria como se diz, aquela aura, aquele comportamento estável em sala de aula. E aí o professor, ele quer saber como ele resolve. Até eu fiz um HTPC agora no início do mês de novembro, não, final do mês de outubro, para todos os professores da rede, coordenadores, supervisores, e eu trouxe a comparação da pedagogia com a pedagogia. Né? Porque a pedagogia é da Sandra Petit, né? É um conceito da educação com amor, atenção acolhedora, a atenção que ela enxerga o aluno. Né? O saber circular, que é diferente, que igual eu falei lá no início da pedagogia. Porque a gente senta em círculos. A gente compartilha e troca saberes. Né? O professor, ele não é o vertical, né? Mas o professor, ele tem uma prática, né, de horizontalidade. Ele traz o saber do aluno e consegue trazer para o currículo, e você consegue dar a aula com o currículo, mas tudo acontecendo ao mesmo tempo. Não é disciplinadora e nem fragmentada, igual a gente tem em português, matemática, ciência, história. Então, assim, você é uma educação através do conceito. É um pouco, né? Paulo Freire, né? Freiriana. Porque Paulo Freire, ele bebeu do conhecimento de estudiosos em África. Tanto que o livro, né, Professora Cintia Não, ele tem, né, as cartas de Guiné-Bissau, que ele traz, né, ele vai para o continente africano para entender, ele fica, né, no país de Guiné-Bissau, para ele entender todo essa educação comunitária. É uma educação que todo mundo é responsável por todos. Até tem um provérbio africano, né, que fala que quando a criança não é abraçada, quando a vila não abraça a sua criança, né, a criança coloca fogo para sentir o seu calor. Então a incendeia, né, que a criança incendeia para sentir o seu calor. Por quê? Porque a criança, ela é responsabilidade de todos. Né? Não dá para me separar. Não, é o professor que é responsável. Não, é o diretor da escola. Não, é o gestor do município. Não, a educação da criança, ela é uma responsabilidade de todos. Da sociedade, do professor, né? do gestor. Da família. Né? Então, ela tem todo uma educação que, se todos colaborarem, né? Igual tem algumas comunidades em África, que quando uma criança, um adolescente, uma pessoa comete um delito, né? Ela fica 2 dias, né, confinada dentro de um espaço, e as pessoas que estão em volta contam tudo que ela fez de bom para ela. Então é o contrário. Né? Então ela fica 2 dias ouvindo tudo que ela fez de bom, tudo que ela ajudou, tudo que ela contribuiu ali na comunidade. Então ela passa a entender que ela não precisa prejudicar o outro para ela, né, ter aquilo que ela deseja. Ana, nós estamos caminhando para os minutos finais de mais essa edição do programa Café com Prosa. E qual que é o correto ou não falar, referir à população negra? Negros ou pretos? Porque eu vejo que isso é uma dificuldade coletiva de como falar, de como se portar e para não ser racista. Porque às vezes fala que está achando que está falando correto e está falando errado.
E assim, você como professora, orientadora, historiadora, qual que é o melhor jeito? Eu posso contar a história do início? Fica à vontade. Tem uns minutinhos? Tem. O IBGE, quando ele começou a fazer os primeiros censos no Brasil, eles tinham muita dificuldade para quantificar a população. Porque a população naquela época, ela sabia, né, as pessoas que tinham tonalidade de pele mais clara, ela sabia que eram pretas, mas não queriam falar que eram pretas, porque na época houve esse incentivo, né, de você não se identificar como pessoa preta, mas também ela sabia que não era branca. Então eles falavam que era mameluco, que era mulato, que era crioulo, que era cafuso, que era, né, confuso, que era de tudo, né, jambo, menos que ela falava que ela era preta. Ela não queria falar que ela era preta, mas ela também sabia que ela não tinha como ela falar que ela era branca. E aí o IBGE, em vez de se fazer um estudo da população, né, conversar, se abrir dialogar. Esse diálogo, né, e essa discussão racial, ele resolve inventar um termo, né, para que as pessoas se autodeclarassem sem falar que era preta e sem falar que era branca. E aí ele cria o termo pardo, a cor parda. Porque é uma cor que não existe em lugar nenhum no mundo, só no Brasil. Só no Brasil. E aí, só que essa cor, o que ela faz? Ela deixa a pessoa confortável, né, dentro do racismo que a gente vivia. Porque a gente vivia numa falsa democracia racial. Então, a pessoa, ela não era, como se diz, ela não precisava falar que ela era preta, porque ela sabia que ela não era branca. Então, ela era parda. E aí, como se diz, melhorou esse levantamento de dados, né, da quantidade no censo, melhorou essa quantificação, melhorou. Só que ela enraizou e ela trouxe uma identidade fantasma para essas pessoas. Porque, igual eu falei lá no início, né, que essa pesquisa que teve, que a cada 10 pessoas, 6 elas não se consideram negras, porque, né, essa palavra pardo, né, porque nós no Brasil a gente se identifica pela cosmovisão. Nos Estados Unidos é a cosmopercepção. Qual é a percepção que você tem? Uma gota de sangue de negro você tem, de uma pessoa preta, você tem na família, você é considerada uma pessoa preta. Tanto que a esposa do príncipe Harry, ela é uma mulher preta, porque a mãe é preta e o pai é branco. Só que no Brasil a gente não teve essa cosmopercepção. Então, nós, né, identificamos as pessoas pretas, pardas e brancas através da tonalidade de pele. Então, é a cosmovisão. E aí, para políticas públicas, porque é população negra? Porque até em outros países a gente não se usa mais a palavra negra. O negro. Porque se você olhar o significado, você sabe que não é porque esse significado ele remete à colonização. Mas por que a gente usa ainda a população negra? Até o Nabi Clifford ele fala que uma criança ela não poderia crescer ouvindo que ela é negra. Porque se você vai olhar o significado, essa criança ela fica numa espécie meio sombria, que é onde reforça o racismo no Brasil. E aí, então, a população negra, ela é formada de pessoas pretas e pardas. Então, certo é eu falar preto. Preto, Só que a gente cresceu, eu sei, porque eu cresci com a minha mãe, minha avó, falando pra mim assim, preto é cor, negro é raça. Sim. E isso é verdade. Sim. Só que a falta de entendimento, né, porque a gente está falando na raça branca e a raça negra. Então, realmente, o negro é raça. E qual é a nossa cor? É preta. Só que por causa desse pardo, então as pessoas acabaram ficando nesse limbo. Até eu lembro que eu tava... Então, o certo é branco, pardo e preto. Isso. O certo é. Agora, quando você vai falar em população negra,
né? Que aí é quantificativo, é dados. Aí você vai juntar o número dos pretos e pardos. Por que hoje, igual hoje mesmo, eles estão, como agora a gente está buscando políticas públicas, igual em Barretos mesmo, eu fui fazer o censo da última eleição, para a gente ver, né, essa quantificação, e eu fiquei abismada. 80% da população não autodeclarou a sua cor. Eu falei, gente, mas como assim? Se é um dado oficial que a gente precisa ter. E são as estratégias para a gente não desenvolver políticas públicas. Porque como eu vou... Porque que igual o ano passado, na última eleição, né, a gente fez o levantamento. Então, os candidatos pretos, eles receberam 6 mil votos, né, no total. E aí eu fui fazer a pesquisa, né? Eu fui ver, né, a quantificação de candidatos. E aí eu fiquei olhando e falei, e aí? E aí eu preciso de, por exemplo, fazer uma quantificação das pessoas com doença falciforme em Barretos, né? Que a gente tem a associação ali, a PROF, e eu quero fazer o levantamento de dados. Só que aí você vai lá nos dados oficiais, tem 2 mil pretos em Barretos. Não dá nem um bairro. E aí tem 2 mil... Desculpe. É porque um mês, eu já falei, até não querer mais, a garganta já tá pedindo... Ana, manda o seu recado final, que a gente está aí 2 minutinhos para encerrar mais essa edição. Te agradecer. Foi um super bate-papo. Acho que a gente teria assunto para ficar mais de 1 hora aí proseando, porque tem muito assunto, né? Tem muita coisa. Agradecer o convite, agradecer, né, a acolhida. Eu fui muito bem recebida aqui. E a gente pensar, né, que quando o seu filho, né, ou sua filha fizer uma pergunta e você não souber responder sobre racialidade, né, hoje a gente tá fácil a gente pesquisar, procurar e incentivar a criança também junto com você a ir pesquisar. Fala, nossa, filho, verdade, né? Ou não virar igual... Uma mãe, eu tive um aluno que eu passava perto dele, ele encolhia. Eu passava perto dele, ele encolhia no canto da parede. Eu falei, gente, mas o que tá acontecendo? Aí eu cheguei perto dele, né? Ele se encolheu inteiro. Eu falei, filho, o que tá acontecendo? Por que eu passo perto de você e você se encolhe? Né? Porque minha mãe falou que quando eu visse uma pessoa negra, era pra mim correr. Só que eu tô dentro da sala, não posso correr. Nossa. Isso era uma criança de 8 anos. Aí eu falei, mas o porquê sua mãe falou isso pra você? É porque ela falou que todo preto é bandido. Pesado. Então, assim, a gente e começar a olhar também o outro lado. Será mesmo? Eu passei uma vez, eu tava passando perto de um banco, a senhora tava saindo do carro. Né? A hora que ela me viu, ela correu para dentro do carro de novo, fechou o vidro e ficou tremendo dentro do carro como se eu fosse fazer alguma coisa. Aqui, eu pensei ainda, falei, eu vou dar um susto nessa vez. Aí eu falei, não, Ana, para com isso, volta para trás. Vou piorar a situação. Foi do seu caminho, vai pro seu caminho, para de rolo. Mas se uma pessoa, como se já tiver, né, já não, como se diz, já revoltada, pode dar um susto nela. Só que aí, o que pode acontecer com a pessoa que deu o susto? Bem, pessoal, essa foi mais uma edição do programa Café com Prosa, um super bate-papo com a Ana, que é professora, historiadora, pedagoga, militante nas causas em defesa do movimento negro aqui da cidade de Barretos. E ela vai passar rapidamente as redes sociais, quem quiser debater, procurar você para dar palestra, para conversar, fica à disposição aí. Obrigada. Eu só vou corrigir que eu sou ativista social. Ativista o militante, social. ele é ligado a partido. Ah, tá. Eu sou, nas redes sociais, no Instagram, Ana Paula Febates. Né, e no Facebook também, né, Ana Paula Febates. Febates Ana Paula. É isso aí. Você pode convidar a ativista social
para poder dar uma palestra, dialogar, conversar, que é um baita tema e tem muitas informações. Hoje foi uma aula. Eu te espero aqui pela Rádio Jornal 88.7 na próxima segunda-feira, das 5 às 6 horas da tarde, para uma próxima edição do programa Café com Prosa. Tchau! Inscreva-se em nosso canal e até a próxima! A Alma Jeep Barretos está com condições imperdíveis. Vejam só, toda a linha Jeep Renegade Compass e Commander com taxa zero e mais. Renegade Longitude com tabela FIP no seu seminovo. Compass e Commander com super valorização do seu seminovo. Consulte condições. Venha conhecer a linha 2025 do Jeep Compass e Commander. Agora toda a linha com 5 anos de garantia. Alma Jeep, Paz no Trânsito começa por você. Primavera 2024 Norte Shopping Barretos. Moda, tendências, estilos e conceitos. Viva a estação mais colorida do ano. Norte Shopping Barretos. Várias versões de você na primavera. O clube mais querido da região vai ficar ainda melhor. Conheça o novíssimo Rio das Pedras Aquapark. Futuras instalações com piscinas de ondas, Rio Lento, mega tirolesa, free fall e muito, muito mais. WhatsApp 17981501366. Rio das Pedras Aquapark. A sua família merece essa diversão. Descubra a magia da higienização de estofados com a Imperial Clean. Elimine sujeira, ácaros e bactérias, garantindo um lar saudável para a sua família. Restaure o brilho e as cores originais do seu sofá como se fosse novo. Cuide da saúde e do conforto de quem você ama. Oferta exclusiva. Contrate agora e ganhe uma lavada simples no seu carro. Acesse nosso site imperialcleanestetica.com.br e agende uma visita já. E aproveite! Imperial Clean, os melhores serviços para deixar sua casa limpa e confortável. Inscreva-se em nosso canal e até a próxima!